Para iniciarmos a aula de hoje, eu quero que você dê uma olhada nesse exemplo. Pois é, o que você observa é um acidente provocado por um vazamento de óleo. E você já imaginou se todo esse óleo que fica na superfície do lago resolvesse se depositar no fundo desse lago? Com toda certeza, essa catástrofe teria proporções bem maiores. Quer saber mais sobre propriedades da matéria? Então vem comigo. Meu nome é André Oliveira e o nosso Papo Químico já está começando. Para que você compreenda bem as propriedades da matéria, é importante que você tenha guardado dois conceitos muito importantes: a diferença entre substância e mistura. Entenda que substância é algo que está relacionado à pureza de um material. E claro que tudo aquilo que se apresenta na natureza, dificilmente você vai encontrar puro. Normalmente, toda essa matéria em volta da natureza, ela se apresenta como uma mistura. E como substância é algo que está relacionado à pureza, compreenda que substância é a representação de um único tipo de molécula daquele material, daquela matéria. Ou seja, um componente químico equivale a um único tipo de molécula. Ou seja, uma molécula, está aqui a molécula da água, H2O, representando a substância água. Eu tenho aqui uma molécula de gás oxigênio, representando a substância de gás oxigênio. Observa a analogia. Eu tenho aqui um copo com água. Pense que a água é somente o H2O, sem os sais minerais. Então, um copo com água, substância água. Não existe nenhuma outra mistura aqui, não existe nenhum outro componente envolvido nesse copo com água. Então, substância água, molécula água. Então, isso aqui é uma substância dita pura. E como você pode observar, eu fiz dois tipos de moléculas, H2O e O2. O H2O, ele é formado por dois elementos químicos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. E o O2, ele é formado por um único elemento químico, o oxigênio. A partir dessa observação, é possível também classificar as substâncias. As substâncias, conforme a sua composição, elas podem estar classificadas em simples e composta. Então, uma substância simples, ela é formada com um único tipo de elemento, como o H2, o O2, o Cl2. Já em se tratando de uma substância composta, como o próprio nome está dizendo, dois ou mais elementos químicos, como, por exemplo, o H2O, NaCl e o HCl. Quando você tiver em um recipiente, um sistema, em que você só apresente NaCl, somente o cloreto de sódio, você está diante de uma substância pura do tipo composta. Quando você tiver um recipiente contendo somente O2, por exemplo, ou H2, o gás hidrogênio, você estará diante de uma substância pura do tipo simples. Já as misturas, como o próprio nome está falando, é a reunião de outras substâncias sem reação química. Então, para que eu tenha uma mistura, eu vou ter a substância A, mais uma substância B, mais uma substância C. Mas esse assunto será estudado com maior detalhes em uma próxima aula. A investigação sobre a natureza da matéria é feita com base no estudo das suas propriedades físicas. Ou seja, independente do seu estado de agregação, é possível identificar uma substância da outra através das suas propriedades, que estão classificadas em propriedades gerais e específicas. Entre as propriedades gerais, são aquelas que não são capazes de identificar a matéria. Existem várias propriedades gerais, eu destaquei essa aqui. Por exemplo, massa. A massa é uma propriedade que apenas quantifica a matéria e isso você faz o uso de uma balança. O volume é o espaço ocupado por esta matéria. A divisibilidade é uma propriedade que permite dividir a matéria em várias partes sem que esta altere a sua composição química. A impenetrabilidade é uma propriedade que fala o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, cada matéria, cada corpo
tem o seu volume. Esse lugar no espaço está se relacionando, está se referindo ao volume. Então, toda matéria, todo corpo, todo objeto, ele já tem o seu espaço. E esse espaço, esse volume, ele não pode ser ocupado por outro corpo. A compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser comprimida. E a elasticidade é a propriedade que a matéria apresenta de retornar ao seu estado original. Estudar as propriedades específicas é estudar a identidade da substância. Agora há pouco nós falamos que substância representa um componente químico. E esse componente químico é escrito através de uma molécula e de uma fórmula química. Um componente, uma fórmula química, e isso dará origem a uma substância. Ou seja, no recipiente, com as mesmas fórmulas, com as mesmas moléculas, elas serão caracterizadas por um único tipo de propriedade. Entre as específicas, eu selecionei essas aqui. Existem outras, mas essas eu julgo mais importantes. Dureza, ponto de fusão e ebulição, densidade, solubilidade e a tenacidade. Para estudarmos a dureza, é importante que você compreenda que a dureza é a capacidade que a matéria tem de riscar a outra. Como, por exemplo, quando a gente pega um pedaço de giz e se direciona para um quadro desse, o que é que a gente pensa? Estamos riscando o quadro. Mas, na realidade, quem risca quem nessa história toda é o mais duro. Então, o quadro é que risca o giz por ele ter uma dureza bem maior do que o giz. Uma outra propriedade importantíssima, pontos de fusão e ebulição. Cada substância vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ponto de fusão é o ponto de gelo. Ponto de ebulição é o ponto de fervura, é o ponto de vapor. Então, o ponto de fusão é exatamente o ponto crítico da passagem do estado sólido para o líquido, um valor constante. E o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, um valor constante. Uma outra propriedade também muito importante é a densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria muito importante. Ela estabelece uma relação entre massa e volume. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho uma densidade de 0,5 gramas por centímetros cúbicos. E eu vou colocar aqui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O que essa densidade nos informa? Que eu tenho 0,5 gramas para cada 1 centímetro cúbico de matéria. Eu tenho 1 grama de matéria presente em 1 centímetro cúbico da mesma matéria. É a massa do corpo pelo volume do corpo. Então, como é que eu posso avaliar quem é mais denso ou quem é menos denso? Na mesma unidade de volume, eu tenho quantidades de massas diferentes. Então, em 1 centímetro cúbico, 0,5 gramas. Em 1 centímetro cúbico, 1 grama. Logo, 1 grama por centímetro cúbico é bem mais denso do que 0,5 gramas por centímetro cúbico, por caber mais matéria na mesma unidade de volume. Ou seja, a densidade é um tanto de matéria de um corpo por unidade de volume. A solubilidade é a capacidade que uma matéria tem de se dissolver em outra. Como, por exemplo, lá no nosso exemplo, no início da página, coloca aí, produção, o nosso slide, por favor. O óleo, ele não solubiliza facilmente na água. Ou seja, óleo e água são substâncias insolúveis. O óleo não se mistura com água por diferenças de polaridade, e isso também será estudado com maior detalhes numa próxima aula. A última propriedade é a tenacidade. É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao choque. Agora eu quero que você olhe a nossa imagem do início da aula. Bota aí, produção. O que você observa, pelo menos 2 propriedades elas podem ser evidenciadas nessa fotografia. Uma, solubilidade. Outra, densidade. O óleo, ele se situa na parte superior da água. Logo, ele é menos denso
do que a água. Solubilidade porque óleo e água não se misturam. Viu só como é fácil estudar as propriedades da matéria? Agora você é um perito em propriedades da matéria. Aproveita, deixa nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida. Inscreva-se e deixa aquele like parceiro para me incentivar a fazer vídeos como esse. Até o próximo vídeo.